Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma edição do Kapler Entrevista. Eu tenho a alegria e a honra de receber aqui ninguém mais, ninguém menos que Ed René Kivitz, pastor, teólogo e escritor. Seja muito bem-vindo aqui, pastor Ed René. Uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, Rodolfo. Um prazer estar com você e com todo mundo que nos acompanha aqui. Obrigado mesmo. Pastor, no último dia 27 de julho, o senhor deixou a presidência da Igreja Batista de Água Branca após 36 anos de serviços comunitários. O que essa transição representa para o senhor? O que vai mudar na sua vida e no dia a dia da IBAP? Muda tudo, né? Muda tudo, né, Rodolfo? Bom, a transição é uma experiência que vem sendo cuidada, a começar do meu próprio coração já há bom tempo. Eu posso dizer, literalmente, alguns anos eu tenho pensado sobre isso e conversado com a liderança da igreja. Então, a, a primeira intenção minha era ter saído em 2019, quando eu completei 30 anos de ministério pastoral na IBAB. E aí depois, em 19, eu refiz a minha compreensão desses fatos, porque eu não tive, eu não tive eu não tive a paz coletiva. Era um desejo meu, mas não se tornou uma compreensão coletiva de que era hora de eu sair. Logo em seguida veio a pandemia, e então eu marquei uma nova data, que foi 24, janeiro de 24, quando eu completei 35 anos. Mas o nosso calendário, as coisas na vida religiosa, espiritual, não funciona assim, né? Com agenda marcada, com hora marcada. E então chegou a hora agora, em 2025, a IBAB tem um novo pastor, que é o Kenner Terra, e eu entendi que a IBAB era digna de ter um pastor sênior que tivesse ela, a IBAB, como a principal realidade sob seu cuidado, né? Que se dedicasse exclusiva ou praticamente exclusivamente para ela, IBAB, como eu fiz durante todos esses anos. E agora eu tenho um compromisso ainda com a igreja. Graças a Deus tenho esse ambiente, eu estou em casa, né? A IBAB é minha casa. Então, eu deixo a função de pastor sênior, mas continuo no conselho da igreja, continuo no púlpito da igreja, e posso me dedicar ao que eu considero ser mais essencial da minha vocação, que é o ensino, a pregação, a produção literária, e quero me dedicar à mentoria de jovens pastores. Criei com a minha família o Instituto Galileia, que tem como propósito trabalhar com as igrejas evangélicas nesse triângulo de justiça, direitos humanos, democracia, junto com a igreja, né? Então, eu tenho muito trabalho pela frente, mas a comunidade local não é mais a minha prioridade. Agora tem um outro horizonte, uma outra plataforma de ministério de serviço. O senhor é visto por muitos de seus pares, e eu me incluo nisso, como um pastor intelectual. O senhor se reconhece nessa posição? Não, eu não me reconheço nesse lugar de um intelectual. Eu me reconheço no lugar de um pastor. Eu me reconheço no lugar de um pastor, que é o que eu fiz até agora, minha vida adulta toda. Eu fui pastor de uma igreja local.
E eu me considero um pastor preocupado, e eu disse isso lá na origem do meu ministério, lá no começo, à luz de Atos 13:36, quando diz que Davi serviu a sua própria geração. E eu guardei isso para mim, porque quando eu comecei meu ministério com 21 anos de idade, a primeira vez que eu subi ao púlpito sem o paletó, só com a gravata, mas sem o paletó, veio um diácono muito antigo, já um ancião da igreja, e ele disse: já não se fazem mais pastores como antigamente. E eu fiquei muito chocado com aquilo, e triste. E demorou para que eu encontrasse a resposta. E a minha resposta teria sido: é verdade, já não se fazem pastores como antigamente, porque já não se fazem pastores para antigamente. Então eu me enxergo como um pastor que foi e é ocupado em servir ao seu tempo. Por isso é que eu tento cultivar uma prática pastoral alinhada com a interdisciplinaridade das ciências que nos ajudam a entender não apenas a Bíblia, mas o mundo para onde a mensagem do Evangelho é entregue. Né? Então, eu não me vejo como um intelectual, eu me vejo como um pastor esforçado para falar a língua do meu tempo. A despeito do senhor não se reconhecer nesse papel de um pastor intelectual, o senhor é um participante ativo do debate público brasileiro, quer seja dando entrevistas, ou até mesmo quando o senhor faz as suas pregações, isso sempre reverbera para fora dos muros da igreja. Como ser um pastor que participa do debate público? Uma vez eu vi o pastor Ziel Machado, meu amigo, dizendo que o púlpito do John Stott na Catedral de All Souls, em Londres, que o púlpito dominical dele poderia estar no centro de Wembley e toda a comunidade londrina poderia ouvir. E eu tomei isso como um grande desafio. Porque eu penso, Rodolfo, que a vocação pastoral não é fazer religião, é testemunhar o Evangelho e oferecer o Evangelho como uma. Oferecer o Evangelho como palavra de Deus para o mundo e não para os religiosos. Então eu tento pregar o Evangelho de tal maneira que as pessoas que conhecem a Bíblia e que estão sentadas no meu auditório dominical entendem. Mas também as pessoas que não conhecem a Bíblia, se não entenderem, terão a oportunidade de avaliar se aquilo que o Evangelho significa faz sentido para o mundo, para a vida como ela é. Então eu não estou ocupado em fazer religião. Eu não estou ocupado em fazer igreja crescer. Eu não estou ocupado em oferecer subsídio para que o religioso seja cada vez mais religioso. Eu estou ocupado em apresentar o Evangelho para que o ser humano seja cada vez mais ser humano. E para que o seguimento de Jesus, o discipulado de Jesus, a fé em Deus, afete o mundo. Eu lembro que no começo do meu ministério, Rodolfo, eu assumi um compromisso de falar para a alma e não apenas para a cabeça, falar para cada pessoa e não para o coletivo, cada pessoa, e falar o que interessa para segunda-feira e não apenas o que interessa para o mundo religioso do domingo, o que interessa para a vida. E eu me alegro de poder participar do debate público,
Mas ao participar do debate público, eu participo do debate público a partir de uma experiência comunitária, de uma igreja. Não sou eu. E não é a vocalização da minha mensagem que participa do debate público. O que participa do debate público é a minha experiência pastoral numa comunidade inserida numa cidade como São Paulo. Eu acho que isso é mais relevante. E a IBAB, como comunidade cristã, tem essa vocação, e eu tenho certeza que o Kenner tem o mesmo coração e a mesma vocação, e a gente vai continuar nesse caminho de não apenas sermos indivíduos relevantes, mas sermos uma comunidade relevante, que faz diferença na sociedade onde ela está inserida. E eu penso que isso é o Evangelho. Esse é o testemunho do Evangelho. E como diz no livro dos Atos dos Apóstolos, a cada dia o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos, né? A igreja cresce, mas ela não objetiva crescer. Ela cresce à medida em que sinaliza o reino de Deus na sua experiência comunitária e na sociedade onde ela está presente, né? Nessa nova fase, Ed, você pretende estar mais disponível para conceder entrevistas, enfim, escrever artigos, participar aí mais ativamente deste debate público que acontece todos os dias? Sim, faz parte desse meu novo momento uma dedicação maior minha ao Instituto Galileia. E o propósito do Instituto Galileia é cooperar com as igrejas evangélicas na promoção da democracia, dos direitos humanos e da justiça em suas amplas dimensões. A justiça do reino de Deus, a justiça social, justiça racial, justiça ambiental, justiça de gênero, e funcionar como um player na arena pública que faz uma interface entre as igrejas evangélicas e a sociedade, para que a sociedade conheça uma, uma face da igreja evangélica que é invisibilizada. Uma igreja que está ocupada não com um projeto de poder, mas com um projeto de diaconia, um projeto de serviço. E também trazer para que as igrejas evangélicas ouçam os atores da nossa sociedade que, a partir das suas crenças, dos seus valores, têm os mesmos interesses e propósitos comuns, que é promover uma sociedade mais justa, onde possamos viver em paz. Então, faz parte, sim, do meu propósito e do propósito do Instituto Galileia, esse diálogo mais explícito e mais intenso, tanto com as igrejas quanto com a sociedade. E de maneira prática, como será, como se dará esse apoio do Instituto em relação às igrejas? Palestras? Como funcionará isso? Bom, nós temos alguns programas do Instituto. Atualmente, a gente tem um programa de mobilização de mulheres para o enfrentamento de violência de gênero dentro das igrejas. Nós temos uma área de produção de um currículo para educação infantil nas igrejas. Temos um programa de formação de lideranças pastorais. Eu tenho uma mentoria com pastores. Nós temos um congresso que nós chamávamos até agora de Conversas Pastorais, mas nós mudamos o nome para Conversas. Porque as pessoas sempre diziam, né, tem que ser pastor para ir no congresso. E aí agora nós estamos dizendo, olha, é um congresso do Conversas. Por exemplo, nós vamos ter o congresso agora, dias 24 e 25 de outubro, e o tema do congresso é a utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer. E nós vamos conversar sobre democracia, violência de gênero,
racismo, fome, né? Uma sociedade onde tem fome não tem democracia, uma sociedade onde tem racismo não tem democracia, uma sociedade onde tem abuso de criança, de mulher, não tem democracia, uma sociedade homofóbica não tem democracia, uma sociedade com machismo estrutural não tem democracia. Então, uma sociedade negligente para com o meio ambiente não é uma sociedade democrática. Você fala assim, não, mas você trabalha pela democracia ou você trabalha pelo quê? Não, eu trabalho por tudo isso aí. Então, a utopia do evangelho é que me faz trabalhar por uma sociedade assim. Para dizer, né, o que Jesus dizia, o reino de Deus chegou. Chegou como, se as nossas crianças ainda estão com fome? Como foi que o reino de Deus chegou aqui, se as nossas mulheres ainda são estupradas e abusadas? Como foi que o reino de Deus chegou aqui, se ainda temos uma população carcerária hegemonicamente ou absolutamente ou majoritariamente negra? Como foi que o reino de Deus chegou? Não estou vendo o reino de Deus. Sabe que eu, na minha juventude, ouvi o reverendo Robinson Cavalcante, Rodolfo, dizendo que a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além. Então, nós queremos cooperar com as igrejas evangélicas para que as suas presenças nos contextos onde elas estão sejam sinais do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Né? O meu amigo Zé Marcos, que é pastor na igreja Batista em Coqueiral, no Recife, ele tem o rio Tegipió, do lado da igreja dele, que é um rio poluído. Ele diz, o meu sonho é tomar banho nesse rio. Isso é dizer, o reino de Deus chegou aqui. A igreja em Coqueiral é a presença do reino de Deus e ela é um instrumento para manifestar os sinais do reino de Deus na história. E o reverendo Robson Cavalcante ainda dizia mais, ele dizia que os sinais históricos do reino de Deus funcionavam como anúncios proféticos do reino escatológico. Nós dizemos, olha, vem aí um novo céu e uma nova terra. Tá, mas como é que eu vou acreditar nisso? Eu falei, porque o novo céu e a nova terra já dão seus sinais aqui e agora. Mas eu não estou vendo, então venha conhecer a nossa comunidade. Aqui ninguém passa fome, aqui ninguém sofre violência, aqui ninguém está desabrigado, aqui as nossas crianças estão na escola. Sabe, as igrejas que cumprem o seu papel com a praxis da justiça do reino de Deus. Então, de forma prática, nós queremos fazer todos esses programas e tantos outros quantos nos forem possíveis, para que as igrejas sejam essa expressão concreta, né, do reino de Deus. Ed, quais são as suas maiores referências no Evangelho e as suas maiores referências intelectuais? Hoje ou de sempre ou quando? De, de, do passado, de agora, enfim. Bom, eu tenho algumas referências pastorais, tenho pessoas que me influenciaram grandemente. Os meus pastores, na minha adolescência e juventude, todos eles foram homens piedosos e homens sérios com Deus, me ensinaram o Evangelho. Mas depois que eu cheguei no seminário, eu fui filho daquela geração que conviveu com o reverendo Caio Fábio, com a Vinde, que não é do seu tempo, infelizmente, você não viu isso acontecer. Não, só li. Né? Então, eu tive ali, naquele momento, naquela época, Robson Cavalcante, Caio Fábio. Antes deles, inclusive, eu conheci pela literatura, né, o teólogo Rubem Alves, porque o Brasil conhece o pedagogo, o poeta, o contador de histórias, mas o Rubem Alves é um teólogo,
de muita profundidade. Então, ler o Ele, teólogo ele é o pai da teologia da libertação, é digamos um dos assim? pais da teologia da libertação, junto com Richard Shaw, né? Então, a obra do Rubem Alves, que foi escrita, produzida em 1969, era para ter sido publicada com o título Da Libertação, mas em função do momento histórico brasileiro, foi publicado como Da Esperança. Mas é uma obra extraordinária. Suspiro dos Oprimidos, Dogmatismo e Tolerância, Protestantismo e Repressão, o próprio a própria dissertação, o trabalho dele de doutorado. Então, essas fontes, né, da teologia latino-americana, René Padilha, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Samuel Escobar, Orlando Costas, essa literatura que eu consumi na minha juventude fez muita diferença na construção da minha pastoral. Dos livros, eu sofri a influência muito forte de Paul Tillich, foi o meu referencial teórico no meu mestrado, e eu entendo que o método de Paul Tillich da correlação, né, da filosofia e da teologia, a teologia da cultura em Paul Tillich, e o conceito de espiritualidade como sentido último, todas essas coisas substanciam o meu pensamento e a minha estruturação teológica, né? Acho que eu ficaria por aqui, mas sei lá, tem bastante coisa no caminho. Eu acho também que vale a pena eu dizer que eu sofro muita influência da literatura judaica, dos rabinos. Heschel é uma grande referência, o contemporâneo Jonathan Sacks é uma referência, enfim, por aí. Muita gente. E pensadores ou pensadoras contemporâneos, quem faz a tua cabeça hoje? Cara, nos contemporâneos eu fui para um caminho mais adequado para as discussões desse tempo, né? Eu acabei de ler Ivone de Gebara, eu li a obra dela, As Águas do Meu Poço, que é um texto autobiográfico, meio que autobiográfico, que é um, ao mesmo tempo que é um desnudar de uma teologia machista, patriarcal, é um suspiro, é um sopro de um frescor teológico muito grande. Então, Ivone Gebara, mas as obras de Bell Hooks, James Cone, pesado, né? James Cone bem pesado, mas uma literatura necessária, né, para esse tempo, que me referenciam, porque a minha leitura é muito pastoral, eu quis entender o que é uma teologia feminista. Então eu li a Karen Colares, eu li a Odia Barros, a própria Ivone, né? Eu quis entender essa questão do racismo estrutural, eu quis entender essa questão de violência de gênero. Então as minhas leituras foram pastorais ultimamente, né? Você falou várias vezes sobre a dor de ter crescido sem a presença do seu pai. De que maneira essa ausência paterna te marcou e te marca ainda hoje? Eu não sei dizer, porque eu não tenho termo de comparação. Eu não fui um menino que teve pai e depois perdeu o pai. Eu nunca tive pai, então eu não sei. Eu acho que eu sou fruto de uma ausência, né? Eu todo, eu inteiro. E eu acredito que isso
fez com que eu mais ou menos, tá? Não quero ser indelicado e ingrato com todas as pessoas que me cuidaram e educaram. Mas você crescer sem um pai é como se você tivesse que se virar. É crescer sem depender de alguém. E eu acho que isso marca muito a minha história, mas marca muito a minha teologia, marca muito a minha espiritualidade. Eu não tenho uma abordagem teológica pastoral no sentido de me relacionar com o papai do céu. Eu não tenho essa referência de um papai cuidador. Então, a experiência espiritual que eu tenho é muito mais uma experiência de um filho adulto com o seu pai, não um filho menino, não um filho criança. Então, eu acho que muito da minha pastoral, da minha própria teologia, tem a ver com esta responsabilização pela vida. Não espere pelo seu papai para ele resolver. Responsabilize-se por você, pela sua história, né? E inclusive é isso que eu acredito que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós nos responsabilizemos pelo mundo que ele deixou na nossa mão. Ele espera de nós que nós sejamos filhos adultos. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver com a minha orfandade, mas isso talvez seja uma resposta muito mais própria para uma análise, para uma conversa freudiana do que teológica, mas é o que me ocorre agora. Em dezembro de 2021 aconteceu aquele evento triste, injusto. O senhor foi expulso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a seção São Paulo, né, acusado de praticar heresia, cometer heresia, né, por ter pregado a atualização e a releitura de textos bíblicos e de acolher pessoas homoafetivas. Já passaram-se alguns anos, você já falou muito sobre essa questão, mas eu queria saber o seguinte: você se vê ainda participante dessa tradição batista, se enxerga como um pastor batista, e como é a sua relação com seus pares batistas hoje? Sim, eu me enxergo batista porque é a minha tradição. Eu honestamente acho que alguns dos meus pares batistas é que não são batistas, eles só não sabem disso. Eles são, eles são ignorantes a respeito da tradição batista e da índole batista de ter como princípios fundantes a liberdade de consciência, o livre exame das escrituras, a competência do indivíduo diante de Deus, a autonomia da igreja local, a separação entre a igreja e o Estado, o sacerdócio universal de todos os cristãos. E eu vejo que boa parte da minha denominação é conduzida pelos meus pares que parece que desconhecem essa tradição. Eles são autoritários, eles são eles têm a pretensão de uniformidade de pensamento, eles são desrespeitosos da igreja local. A minha igreja não me disciplinou, mas eles me disciplinaram. Eles são traidores do princípio de separação igreja-estado. Eles abraçaram uma identidade política, uma representatividade política e hipotecaram absoluto apoio. Então, eu estranho muitos dos meus pares batistas que parece que não são batistas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos pares batistas que discordaram do que foi feito lá atrás, porque a própria de ser batista é discordar.
questionar. Então eu continuo batista. E tenho muitos amigos batistas que continuam batistas assim mesmo, porque eu não enxergo um outro ambiente denominacional onde eu possa ser quem eu sou, sem ter que me submeter a uma autoridade eclesiástica, religiosa, para além da minha igreja local. A autoridade religiosa e espiritual na minha vida é a minha igreja local, na expressão do seu conselho de governança, dos seus pastores e dos meus pares no meu ministério local. São pessoas que convivem comigo há quase 40 anos, conhecem a minha vida, minha família, minha conduta diária, meu coração, me ouvem, porque é diferente você me ouvir e formar posição a meu respeito a partir de recortes de 30 segundos e de manchetes de internet, de lacração de mídia social. Eu tenho certeza que muita gente que me chama herege nunca ouviu um sermão meu. E dorme no barulho da lacração. E isso faz parte do mundo que a gente vive. Então, eu estou muito em paz. Continuo sujeito à autoridade espiritual da minha igreja e seguindo minha vida na paz. Continuo sendo batista, sim. Inclusive, eu sou pastor não o pastor da IBAB, não sou mais. Pastor da IBAB é o Kenner Terra, mas eu sou um dos pastores em uma igreja batista. Então, eu sou batista, sim. Ed, no conturbado ano de 2022, você deu Uhum. várias entrevistas. Uma das entrevistas que você concedeu foi à Folha de São Paulo, mais precisamente à jornalista Eliane Trindade, e você declarou o seguinte, né, um trecho aqui da entrevista, abre aspas, nem todo bolsonarista é nazista, mas todo nazista é bolsonarista. Todo supremacista, quer seja social, racial ou de gênero, é bolsonarista, fecha aspas. Você sustenta ainda essa afirmação? E se sim, por quê? É uma hipérbole, mas eu sustento, sim. Eu sustento e nós estamos num momento da história do nosso Brasil em que os fatos demonstraram isso, que existia, eu disse mais nessa entrevista, eu disse que o bolsonarismo era abjeto e precisava ser, eu não sei se eu usei a expressão banido, da realidade política do Brasil. Eu não estou dizendo o eleitor de Bolsonaro. Eu tenho muitos amigos, irmãos, familiares e ovelhas, membros da IBAB, que são e foram eleitores de Bolsonaro num ato de protesto, num gesto de inconformidade com os governos do PT, em sua ótica, é claro. E eu respeito isso absolutamente. Mas o bolsonarismo, como sistema de pensamento, ele é isso aí que a gente viu. É inadmissível que exista um, uma operação chamada Punhal Verde Amarelo, onde se considere, faça-se o planejamento do assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é inadmissível. O bolsonarismo é essa violência. Da mesma forma que tem um extremismo do outro lado, mas eu não vejo um extremismo do outro lado querendo assassinar gente e querendo acabar com a democracia e querendo dar golpe de Estado e clamando por intervenção militar. Eu não vi isso. Não foi sem razão, Rodolfo, que as células nazistas no Brasil se multiplicaram mais de 300% no período do governo Bolsonaro. E não é que elas se multiplicaram porque elas nasceram. Não, essa identidade política violenta de supremacias
autorizou que aquilo que estava no esgoto do Brasil viesse para a rua e desfilasse, que se colocasse como uma alternativa política legítima, um parlamentar que vota no Congresso Nacional fazendo um tributo a um torturador como o Brilhante Ustra. Isso não deveria ser admissível, né? Que tem um homem com uma truculência quebrando a placa da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, como um ato de é isso aqui, nós vamos quebrar as identidades tipo Marielle. Não é admissível que um homem suba num palanque eleitoral e diga que nós temos que metralhar a petralhada. Não é admissível isso. Então, quando a gente vê essa onda de violência, e nós acabamos de ver o assassinato do Charlie Kirk, ele é vítima de um discurso de violência, em que o pensamento divergente implica correr risco de morte. E eu penso que o bolsonarismo alimenta isso. Alimenta isso. Quando um presidente da República se pronuncia como o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciava, ele autoriza os violentos a que eles saiam em praça pública cometendo suas violências. Porque ele é o maior exemplo de violência. Eu me lembro quando da discussão do golpe de 1964 e o governo estava discutindo o AI-5, alguém justificou dizendo que o AI-5 seria um instrumento nas mãos dos generais. E eu me falha a memória, você pode pesquisar como bom jornalista que é, quem foi que respondeu dizendo: eu não temo tanto os generais, eu temo o policial da esquina, que passará a ser autorizado a invadir casas, prender, sumir, torturar, porque agora o poder está completamente está graçando sem o imperativo da lei, né? Então, E eu foi o que suspeito aconteceu, né, Ed? Foi o que aconteceu, né? aconteceu. Nós tínhamos o Fleury em São Paulo, Uhum. que prendia jovens negros durante a ditadura, que não tinha nenhuma Sim, a relação, suspensão do né? habeas corpus, a não exigência de um mandato para um sujeito entrar na sua casa e prender você. Você sumia, desaparecia, você era preso sem ninguém saber por quê e a sua família não sabia onde te procurar. Isso é uma ditadura. E interessante, né? Sem querer, não quero te interromper, mas já te interrompendo, que a gente fala muito dos desaparecidos, dos torturados, que se opuseram à ditadura militar, mas e os jovens periféricos que sumiram também, que foram mortos e torturados e que não tinham nenhuma relação com o regime ou com os movimentos de oposição, né? Uhum, Muitos, foram milhares, né? Milhares. uhum. Eu não sei se você conhece a obra, o título é Brasil Nunca Mais, de Paulo Arnes e o Jaime Wright, que era um pastor presbiteriano, que conta, faz as narrativas da ditadura. Eu acho um absurdo, Rodolfo, que alguém diga que nós estamos vivendo uma ditadura no Brasil. Eu acho um absurdo que alguém compare o que nós estamos vivendo no Brasil com os anos de chumbo mais recentes, né? De 1964 a 1985. É um absurdo. É um absurdo que alguém esteja na porta de um quartel pedindo intervenção militar. É gente ignorante, que não sabe o que é uma ditadura, né?
Mas eu tenho muita esperança que a nossa democracia e que o Estado democrático de direito saia fortalecido desse chacoalhão que recebeu agora nesses últimos anos de governo Jair Bolsonaro. O Ed, a gente acordou hoje, dia 12 de setembro de 2025, com a notícia, né, da condenação do Bolsonaro e de mais 7 réus, generais importantes, né, gabaritados, foram condenados pela primeira vez na história do país, né? Os generais, ou melhor, os militares Uhum, sempre estiveram por trás dos golpes de Estado, das tentativas de golpe, das quarteladas do Brasil e nunca foram responsabilizados. E uhum, isso aconteceu ontem. É, uhum. na sua percepção, na sua concepção, o que isso significará para a democracia brasileira? Nós temos um presidente, um ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Olha, eu acho que pelo menos três mensagens foram dadas ontem no julgamento do Jair Bolsonaro e daqueles que com ele atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Primeiro, uma reparação histórica, como você sugeriu, né? Nós estamos começando a entender que anistiar ou deixar de punir não promove pacificação e reconciliação. Deixar de punir, primeiro, oportuniza que os crimes sejam repetidos, porque todos os que não foram punidos nos golpes anteriores participaram dos golpes seguintes. Mas também deixar de punir não educa a sociedade para a vida na democracia. E como lembrou a nossa ministra Carmen Lúcia ontem, citando Vitor Hugo, o mal não punido se torna exemplo. Então, a primeira coisa é essa: nós estamos fazendo uma reparação histórica e estamos dando consequência a isso que estamos dizendo que é inaceitável, que é atentar contra o Estado democrático de direito. Segunda coisa, eu penso que significa que nós devemos manter a nossa vigilância, porque a democracia é frágil. Ela está sempre sob ameaça. E ela é frágil nesse sentido, né, de que ela não está blindada, nunca está blindada. Então, quando você vê o que aconteceu no 7 de setembro, de uma bandeira norte-americana ser estendida na Avenida Paulista, numa explícita subserviência, há uma democracia, inclusive, que está se desconstruindo e se dissolvendo, né? Que é a democracia norte-americana, com o governo Trump. Quando você vê que existe alguém que pede que o governo norte-americano interfira no Brasil com taxação tributária e com interferência militar, e que aceite, não somente aceite, mas solicite que o governo norte-americano faça pressão nas nossas instituições republicanas, isso é aceitável? Quer dizer, olha o absurdo ao qual nós chegamos. E como é que tem gente que apoia um negócio desse? Como que tem gente que apoia a ação da família Bolsonaro que coloca em sofrimento milhões de brasileiros cujas vidas dependem de uma produção que é escoada pela importação e pela exportação, mais precisamente. Então, significa isso, que nós temos que ser vigilantes e fazer a defesa intransigente da democracia, sempre. A democracia não é uma realidade consumada que está posta. A gente tem que afirmar isso todo dia. E, em terceiro lugar, eu acho que é uma mensagem explícita e clara que a democracia tem que ser protegida democraticamente.
A nossa democracia, ela é falha. Esse maldito presidencialismo de coalizão, né? Nós temos um ex-presidente, Jair Bolsonaro, dizia que o STF não deixava ele governar. Já o presidente Lula tem toda razão se disser que o Centrão não deixa ele governar. E o Jair Bolsonaro também teve que se vender para o Centrão. Então, esse presidencialismo de coalizão, ele faz com que a nossa democracia seja muito falha. Só que a correção disso não é golpe militar. A correção de uma democracia falha não é menos democracia, é mais democracia. Né? A correção e o aperfeiçoamento das instituições republicanas, dos sistemas de freios e contrapesos, da democracia representativa, das eleições, né, majoritárias, tem que aperfeiçoar tudo isso e não acabar com isso. Não se corrige uma democracia com ditadura e com golpes. Se corrige uma democracia e se aperfeiçoa uma democracia democraticamente, com mais democracia. E ontem nós tivemos essa mensagem que foi explicitada a pleno pulmão numa ação contundente do STF. Ed, visto que boa parte das igrejas evangélicas e das lideranças evangélicas apoiaram o projeto político do bolsonarismo, quais lições tais igrejas e tais líderes podem aprender com essas condenações que ocorreram ontem no STF? Me faz lembrar o Djavan, né? Ou melhor, o Beto Guedes. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Porque essa lição de que amalgamar igreja e Estado, ela já foi ensinada pela história desde Constantino. Eu sempre digo, Rodolfo, que eu não imagino Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, nós temos que fazer maioria no Congresso, no Senado romano, e temos que transformar um de nós em imperador de Roma. Aí o evangelho vai alcançar os confins da terra. Eu não imagino Jesus falando isso. E a gente viu o que aconteceu quando Constantino se declarou cristão e transformou depois, com o Edito de Milão, o cristianismo como religião oficial do império. Fazer com que a igreja esteja associada ao Estado, com que o trono se associe ao altar, né? Com que os pastores se tornem homens de confiança do imperador e não mais homens de confiança de Deus, sempre deu errado na história. E se essa lição não ficou clara agora, e eu acredito que ainda não ficou, infelizmente, né, infelizmente, como disse o Martin Luther King, a igreja não é o Estado. A igreja é a consciência crítica do Estado. Esse é o nosso papel. Porque da mesma forma que eu sou contra alguém colocar uma bandeira do Brasil no púlpito e levar um candidato de direita para o púlpito, eu sou contra levar o candidato de esquerda. A igreja é uma comunidade essencialmente plural. Quando ela deixa de ser plural, ela se trai como igreja. Ela vira clube, ela vira partido político, ela vira, como é que chama? Diretório, aparelho de campanha, deixa de ser igreja. Então, nós temos que preservar essa isenção. E sabe que na história de Israel isso é muito claro. Os sacerdotes entraram na folha de pagamento dos reis e Deus levantou profetas. Então, a igreja tem um papel profético, porque tem muito sacerdote na folha de pagamento dos reis. E isso nunca deu certo. E eu espero que a igreja evangélica ou as igrejas evangélicas acordem para o equívoco histórico que cometeram.
De reta final aqui, tem um quadrozinho que eu faço, bem rápido. Eu vou mencionar alguns nomes e você reage com uma definição, uma reflexão breve sobre cada um deles, pode ser? Eu Vou separei alguns tentar. nomes. Muitos desses nomes já foram mencionados por você durante a entrevista. Martin Luther King Jr., Uma referência de coerência e de engajamento pela justiça do reino de Deus. Analzira Pereira do Nascimento, Uma missionária da velha escola de doar a vida pelo povo a quem serve. Ivone Gebara, Uma voz lúcida que transcende o catolicismo institucional e o cristianismo como dogma. Caio Fábio de Araújo Filho, A maior influência cristã da minha juventude. Luiz Felipe Pondé, Uma personagem. Marina Silva, É uma figura acima da selvageria politiqueira, mas tão grande que se submete a ela para servir. para encerrar, Ed, eu vou respeitar aqui a sua função pastoral. Qual Hum. mensagem você gostaria de deixar para o nosso público? Olha, eu vivo no púlpito há 40 anos. E eu sou que nem aquele motoboy, né, que diz assim, ah, vocês reclamam da minha buzina, mas eu escuto todas as minhas buzinadas. Então, eu tenho muita gente que diz, Ed, eu já ouvi você pregar aquele sermão assim assado. Bom, eu ouvi todos. Tem esse detalhe. E dos últimos que eu ouvi, eu fui muito impactado e me acompanha já faz tempo a noção de que nós somos chamados a fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus e na companhia de Jesus. Eu penso que isso é um propósito de vida para cada pessoa cristã, fazer o caminho de Jesus, aquele caminho que ele fez, de kenosis, de serviço, de autodoação, existir para o outro. Né? O caminho de Jesus é esse. Do jeito de Jesus, o jeito de Jesus é compassivo, amoroso, ele é firme, mas não é violento. O jeito de Jesus expressa o caráter de Jesus. E na companhia de Jesus, né? Porque o evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é uma ética. O evangelho é uma relação com Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu penso que se nós, pessoalmente, e as nossas comunidades se comprometerem a fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus, nós teremos uma experiência de vida muito abençoada e abençoadora do mundo onde nós estamos semeados. Ed, muito obrigado por atender o meu convite. Eu fiquei muito feliz. Te Que agradeço bom. demais pela sua generosidade em conversar comigo aqui. E antes da Muito gente obrigado, encerrar, Rodolfo. Muito antes da gente obrigado, encerrar, prazer. Ah, desculpa. desculpa. Não, Prazer pode. conversar com você. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por me trazer aqui para esse papo. Muito obrigado, eu agradeço. E antes da gente encerrar aqui, eu vou pedir para vocês que nos acompanharam até aqui, se inscreva aqui no canal, deixe um like. O like é muito importante para o canal crescer e aparecer. Compartilhe o link deste vídeo com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Vocês também podem se inscrever no canal do Ed René Kivitz. Ele está se dedicando bastante lá ao canal,
que ele tem no YouTube, com reflexões bíblicas e também sobre democracia e outros temas importantes. Todo dia, toda semana tem vídeo lá? Como funciona, Ed? Eu tenho duas coisas. Eu tenho, primeiro, a minha plataforma de assinatura, né, de conteúdo original para os assinantes, que é ercmais.com, tudo junto, né? Ercmais, por extenso, ponto com. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Boa, deixa na descrição do vídeo. E na plataforma eu tenho uma live toda segunda-feira ao meio-dia, que é Bíblia, Teologia, Devocional. E tem uma live que é aberta, de quarta-feira às 20 horas. Toda quarta-feira, 20 horas, uma live aberta no meu canal do YouTube. E todo mundo é bem-vindo para participar com a gente lá. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Ed, fique bem. Um abraço para você. Ótimo final de semana. Obrigado, Rodolfo. Um abração para você. Deus te abençoe. Valeu. Amém. Amém.